Tudo bem? Que bom, né? Fico muito feliz que estejam bem, né? Espero que estejam todos bem, realmente. E vamos pedir, né, para que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, trazendo muita paz, tranquilidade, muita saúde para cada um de nós, né? É isso que eu desejo para todos vocês, certo? Hoje nós vamos ter aula de geografia do livro Marcha Criança. Vamos relembrar aqui um pouquinho. Nós já falamos sobre a região norte e a região nordeste, né? Já fizemos revisões. Hoje nós vamos iniciar o estudo da região sudeste, certo? Hoje nós vamos ter uma introdução a esse estudo. Nós vamos falar um pouco sobre a divisão territorial da região sudeste e falar também um pouco da formação da região sudeste, ok? Bom, vamos ver nossa agenda. Conteúdo região sudeste, iremos fazer as páginas 238 e 239, depois faremos as correções, certo? A agenda está na descrição do vídeo e no site do Colégio 21 Educar. Abra o livro de vocês na página 236, que é onde começam as explicações, mostrando o mapa, a formação geográfica da região sudeste. Vamos lá? Pronto. Para falarmos da região sudeste, né, antes de vermos os aspectos naturais, vermos também os aspectos culturais, aspectos econômicos, primeiro nós temos que entender como se formou a região sudeste. Na página 236 do livro de vocês, vem falando, vem mostrando um mapa, né, que a região sudeste ela é formada por 4 estados atualmente, né? Esses estados são esses aqui, ó: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Todos esses 4 estados formam hoje a região sudeste. A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte; a capital do Espírito Santo, Vitória; do Rio de Janeiro, né? E de São Paulo, a capital é São Paulo, ok? Bom, falando na formação da região sudeste, vamos entender como se deu essa formação e como era antes de ser dessa forma a divisão territorial. Bom, antigamente, vamos fazer agora um breve histórico, certo, da região sudeste, para entender como se formou a região sudeste, ok? Na página 237 do livro de vocês, fala um pouquinho sobre a questão dos estados que fazem parte hoje da região sudeste. Como, por exemplo, ó, o estado de Rio de Janeiro e São Paulo, eles não faziam parte da região sudeste, certo? Eles faziam parte da região sul. Dá uma olhadinha no livro de vocês, na página 237, certo? Então, em 1940, esses 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, eles integravam a região sul. Então, esses estados que hoje formam a região sudeste, eles faziam parte de outras regiões. Depois, em 1945, como vem aqui dizendo, ó, Rio de Janeiro passou a fazer parte da região leste meridional, junto com o Espírito Santo e Minas Gerais. Depois, esses estados formaram, com Bahia e Sergipe, a região leste. A região sudeste, ela só foi mesmo formada em 1970, certo? Pronto, ó. Então, a região sudeste, ela só foi formada em 1970. Aqui mostra a questão dos estados, né, do espaço geográfico da região sudeste. Agora vamos falar um pouquinho da história da região sudeste, né? Porque também como se deu essa formação, como se deu o povoamento da região sudeste. Bom, a região sudeste, ela se deu também, o povoamento dela, as pessoas começaram a se fixar nessa região a partir das descobertas de ouro, certo? E diamantes também, nas terras de Minas Gerais, certo? Então, a partir dessa descoberta,
As pessoas foram para lá, certo? Isso chamou muita atenção, isso atraiu muitas pessoas para Minas Gerais. E então começou a se dar esse povoamento, as pessoas começaram a se fixar lá, certo? Começaram com pequenas comunidades, né? Depois transformaram essas comunidades em vilas, para depois transformar em cidades, ok? Então o povoamento da região sudeste se deu também por conta disso, né? Da ocupação das terras, porque as pessoas ficaram, né, muito atraídas com essa questão do ouro, que estava sendo encontrado principalmente nas terras de Minas Gerais, certo? E aí se deu esse povoamento lá, ok? Bom, na página 237 do livro de vocês tem 3 mapas, dê uma olhadinha aí. Pronto? Nesses 3 mapas mostra a evolução da região sudeste, certo? Mostra aí como ela foi evoluindo durante os anos, certo? Na questão dos estados, na questão do território da região sudeste, certo? Bom, eu já falei para vocês que para definir os estados que fazem parte de cada região, é preciso observar alguns fatores. Lembram disso? Por que vamos falar aqui, o Nordeste tem esses 9 estados? Por que a região Sudeste tem esses 4 estados atualmente? Quais são os motivos? Porque tem que ter um motivo, né? Então existem fatores que interferem na escolha, né? Na definição dos estados para eles formarem cada tipo de região. Agora, não é que eu esteja dizendo que no caso aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, eles são iguais. Não. Cada estado tem as suas características, tem os seus aspectos próprios. Mas esses 4 estados, eles também têm muitas semelhanças que fizeram com que eles, né, formassem essa região, certo? Então, os fatores que vão fazer com que aqueles estados façam parte esses estados façam parte no caso da região sudeste, são o clima, relevo, a hidrografia, também os aspectos culturais, né? Tá aqui cultura, um pouco dos aspectos culturais, também é analisado, observado os fatores econômicos, certo? Então esses são alguns dos fatores que fazem com que seja observado, né, as características semelhantes que os estados têm para eles participarem, formarem aquela região. Também outro fator importante, a vegetação, né? Também é analisado, observado a vegetação de cada estado, certo? Bom, depois que vocês analisarem esses 3 mapas, agora a gente vai falar só um pouquinho sobre dentre esses estados que a gente vê aqui da região sudeste, existem aqueles que a gente pode até observar no mapa, na 236, no mapa da região sudeste, qual é o estado, né, todos esses 4 estados da região sudeste, qual desses estados é o maior em área territorial, qual o menor, também qual que tem o maior número populacional de pessoas, né, o maior número de pessoas por estado. Tudo isso está na página 236, na tabela do livro de vocês, ok? Então, vamos já falar sobre isso. Então, aqui ficou claro. Bom, a região sudeste, né, ela foi formada em 1970 para todas as regiões brasileiras, né, para elas serem, como eu estava falando, os estados fazendo parte, foram observados alguns fatores, inclusive esses aqui são os principais, né, clima, relevo, hidrografia, cultura, os aspectos culturais, né, a cultura, né, de cada estado, os fatores econômicos, a vegetação e também os fatores humanos, né, que está relacionado à população, ok? Até aqui tudo bem?
Pronto, a gente vai apagar para continuar. Lá na página do livro de vocês, na página 236, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vemos um mapa, certo? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? No mapa de vocês, tem um oceano que banha a região sudeste. Que oceano é esse? Isso. É banhada, né? A região sudeste é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Isso mesmo. É banhada pelo Oceano Atlântico, mas vocês podem observar que tem um estado da região sudeste que ele não é banhado pelo Oceano Atlântico. Qual é o estado que não é banhado pelo Oceano Atlântico? Isso, Minas Gerais, muito bem. Então, Minas Gerais não é banhado pelo Oceano Atlântico, não é isso? É o único estado da região sudeste que não é banhado pelo Oceano Atlântico. Ok? O Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, esses três são banhados pelo Oceano Atlântico. É só você verificar aí no mapa do livro de vocês. Abaixo desse mapa, temos uma tabela. Nessa tabela mostra as capitais dos estados, a área em quilômetro quadrado e também a população estimada. Foi uma pesquisa do IBGE, certo? Essa pesquisa aqui foi de 2018, certo? E aí aqui a gente pode observar, né, quais são os estados e também no mapa. O desenho no mapa, nós já vimos quando a gente trabalhou o que é mapa, quais são os elementos de um mapa e como eles são feitos, certo? Então, a partir do mapa, nós também podemos perceber isso. Qual o estado que tem a maior área territorial, qual que tem a menor área. Tudo isso a gente pode observar olhando só para o mapa. Mas nós no livro de vocês tem mostrando também na tabela, certo? Então vamos lá. O maior estado em questão de área territorial, vamos ver aqui. Maior, certo? Em área territorial. Certo? E vamos ver também qual o menor em área territorial. Pronto. E aí, qual é? Olha, analisando a tabela, analisando também no mapa, qual é o maior estado em área territorial? Muito bem. Minas Gerais, né? Minas Gerais é o maior, o mais extenso, né, em território. E o menor? Dê uma olhadinha, olhe na tabela os números, pode olhar no mapa. Isso, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Pronto. Então, Minas Gerais é o maior em área territorial e Minas Gerais também não é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Duas informações sobre Minas Gerais aqui, ó. E o menor em área territorial é o Rio de Janeiro. Menor em área territorial, né? Mas o número populacional do Rio de Janeiro também é um número grande, mas ainda ele não é o primeiro a ser o mais ocupado, que tem o maior número de pessoas, não é o Rio de Janeiro, né? Agora vamos ver essa questão da população, certo? Então vamos lá, já vai marcar aqui. Agora falando em questão populacional, o menor, falando em questão de número, o menor e o maior. Isso aqui é na questão da população, certo? Número populacional.
certo? Número populacional aqui. Bom, o maior, o menor e o maior em questão do número populacional, em questão de número de pessoas. O menor é... Aí, essa informação vocês vão encontrar na tabela. Isso, é Espírito Santo, né? Que tem o menor número de pessoas. Espírito Santo. E o maior em número populacional, São Paulo, né? Muito bem. Então, meninos, aqui, dessas duas páginas, nós podemos obter muitas informações sobre a região sudeste, né? Perceberam isso, né? Do mapa a gente pode tirar oceano que banha os estados, qual é o que não é banhado, quais são os outros estados, as outras regiões que fazem limites com alguns estados da região sudeste, qual é o maior e o menor em área territorial, né? Qual é o maior e o menor em número populacional, né? Tudo a gente tira dessas duas páginas. Como se deu a formação geográfica da região sudeste, quando ela se formou, que foi em 1970, né? Então, agora vocês vão fazer o quê? Vão ler de novo essas duas páginas, vão ler os mapas, certo? Vão estudar um pouco para poder fazer essas duas páginas, que é a 238 e a 239. Em seguida, vão retornar para nós fazermos as nossas correções. Bom, vocês podem também, quando vocês terminarem, né? É uma atividade, eu não passei na agenda, mas eu já vou falando aqui para vocês. Quando vocês terminarem de ler essas duas páginas, de fazer essas duas, a 238 e a 239, responder, corrigir, ok? Comece a estudar os aspectos humanos da região sudeste, a população, certo? Que vai falar mais, nós vamos nos aprofundar mais ainda na região sudeste na próxima aula. Nós vamos falar da formação populacional, falar dos aspectos humanos, né? Dessa região, como se deu, ok? Mas vocês podem se adiantar e já começar a fazer a leitura dessas páginas, tá bom? Então é isso, meus amores. Estudem, façam as atividades, daqui a pouquinho vocês retornem para fazermos as correções. Tchau, fiquem com Deus e até daqui a pouco, né? Agora podem pausar o vídeo para vocês fazerem, viu? Até daqui a pouquinho. Beijos para vocês. Olá, voltamos com as correções. Vamos corrigir a página 238. Na primeira questão, nós vemos um mapa. E nesse mapa, vocês vão escrever os nomes dos estados, né? Tá pedindo para você completar o mapa. Então, vamos ver na letra A. Na letra A, pede para você colocar o nome dos estados e também o nome das capitais. Confiram aí. O que tem a maior extensão territorial, Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Depois, que fica logo vizinho a Minas Gerais, certo? Nós temos Espírito Santo, capital Vitória. Abaixo do Espírito Santo, que fica bem baixo, assim, Rio de Janeiro e a sua capital, Rio de Janeiro. E o outro, São Paulo e a capital São Paulo. Confiram aí no mapa. Letra B, está pedindo para você escrever no mapa, na parte azul, o nome do oceano que banha a região sudeste. Isso, o Oceano Atlântico. Na letra C, você vai escrever... Aliás, você vai pintar na cor laranja, pinte de cor laranja, o único estado da região que não é banhado pelo Oceano Atlântico. Quem é? Minas Gerais. Aí você vai pintar o estado de Minas Gerais, de laranja, viu? Na letra D, você vai pintar de verde o estado que tem a menor área. Quem é? Muito bem, Rio de Janeiro. Pintaram de verde? Ótimo. Pinte de amarelo o estado mais populoso. Então, você vai lá no mapa e pinta o estado de São Paulo na cor amarela. Já pintaram, né? Ótimo. E na letra F, você vai pintar de rosa o estado menos populoso, que no caso é Espírito Santo. Conferiram? Deu tudo certo? Muito bem, ótimo, viu?
Eu coloquei aqui tudo escrito para vocês conferirem se no mapa vocês escreveram corretamente, ok? Agora nós iremos corrigir a página 239. Vou apagar para fazer a correção nessa página. Página 239 agora, meninos. Nessa página, na segunda questão, está pedindo para vocês lerem as informações de cada item e descobrir a cidade da região sudeste a que se refere. Então, vamos ver na letra A. Embora o estado dessa capital seja o de menor área, ele é o terceiro mais populoso da região. Essa capital também é conhecida como Cidade Maravilhosa. Essa cidade é? Isso, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, muito bem. Letra B. Essa cidade é a capital do estado menos populoso da região. Ela também é banhada pelo mar. O estado menos populoso é Espírito Santo. Então, a cidade é Vitória, né? E letra C. Essa cidade é a capital do estado de maior área da região. Nesse estado, há muitas cidades históricas do tempo do Brasil colonial. Essa cidade é a maior... que tem maior área nessa região é Minas Gerais. Então, a cidade é Belo Horizonte, né? Pronto. Agora, vamos ver a questão 3. Tem um texto e depois do texto tem uma pergunta, certo? Vamos ver aqui. 5 faces do Brasil. A atual divisão do Brasil, com 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, foi criada na década de 1970 e sofreu modificações pontuais. A criação do estado de Tocantins, cuja faixa territorial pertencia ao estado de Goiás, situado no Centro-Oeste, e a divisão do Mato Grosso, que originou o Mato Grosso do Sul. A força da atual divisão está na simplicidade de se ter 5 regiões. Destaca a geógrafa do IBGE, Adma Arman. As 5 grandes regiões brasileiras levam em conta os limites estaduais e foram divididas a partir de características comuns, considerando aspectos físicos, humanos, econômicos e também culturais. Não, aqui está falando de como foi feita toda essa divisão desde o tempo do Brasil colônia, né, até os dias atuais. Estados que faziam parte de outras regiões que vieram para agregar outras regiões, estados que foram formados a partir de, como Tocantins, que surgiu Tocantins, Mato Grosso, né, que surgiu Mato Grosso do Sul, né? Então fala dessa construção, dessa formação. E também quais são os fatores que fazem com que os estados eles façam parte de determinadas regiões, né? Então vamos ver aqui a questão. Quais características foram consideradas na atual divisão regional do Brasil? Aí embaixo vem dizendo, né, os aspectos físicos, humanos, econômicos, e também culturais, né? Pronto, gente. Então, ó, aspectos físicos, humanos, econômicos e também culturais, certo? Então, meus amores, é isso. Estudem, não deixem de estudar. Vejam novamente os mapas, né? Aprendam os nomes dos estados, das capitais, certo? Se ainda estão com dúvidas sobre estados e capitais da região Norte e Nordeste, vão lá, dão uma olhadinha de novo, entendeu? Porque é muito importante vocês conhecerem os estados que fazem parte de cada região e suas capitais. Então, beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.